lutei um pouco em fazer essa apresentação, porque é um assunto que para mim é sagrado demais, é algo que para mim não tem outra palavra, é sagrado demais. E infelizmente, que é isso? Infelizmente, para muita gente, isso virou carne de pescoço, um assunto que está sendo levado de uma forma bem vulgar até por algumas pessoas, vamos colocar assim, né? Então, por conta disso, eu preferi montar uma apresentação apenas para ver se desperta em vocês um pouco mais de atenção para essas entidades maravilhosas que existem há eons, e que muita gente acaba, por conta de ouvir isso ou saber daquilo, acaba levando para um caminho ruim. Então, o que eu vou pedir para vocês é o seguinte: quem já me conhece sabe bem como eu sou e o que eu sou. Então, o que eu peço é simples, básico. O que eu vou falar é a minha verdade e apenas a minha verdade, assim, é o resultado de toda a minha vida, de todo o estudo que eu dediquei a essas questões. E o que eu vou pedir é que vocês esvaziem um pouco o copinho, né? Não venham com preconceitos ou com algum tipo de preceito antecipado, no sentido de, isso aí é besteira, isso aí é assim. Eu vou falar com vocês daquilo que eu aprendi, né, nessa coleta de informações, que foi a minha vida, busca a vida inteira, vocês vão ver aí no texto, e nada para dizer para vocês assim, é isso aqui, só existe isso e acabou, ponto final. Não, é muito ao contrário. Isso aqui é algo que pode ser agregado, pode ser acrescentado à sua linha de raciocínio, à sua forma de pensar, e talvez ajude até a melhorar a sua condição dentro daquilo que você tem como fé. Beleza? Então, eu vou começar a apresentação, vou pedir licença. Eu tenho que apertar aquele botão lá que a mulher falou, então eu vou apertar o tal do botão, não faço a menor ideia do que vai acontecer. Então, vamos lá. Está apertado. Então, Oi, Silvia, querida, desculpa, boa tarde. Oi, Kate, bem-vinda. Bom, o que eu vou propor a vocês é o seguinte: é só a minha história, eu resumi isso bastante, para não ficar um negócio chato, né, nem monótono. É um pouco da minha história de vida e daquilo que eu aprendi buscando, como um buscador que sempre fui, né, um bom virginiano, curioso até o último fio de cabelo, que já são poucos, mas faz parte, né, do processo. Eu vivi a minha vida inteira querendo respostas, explicações, conclusões a respeito de uma série de coisas, e nessa busca eu juntei aí o que eu carinhosamente costumo chamar de colcha de retalho. Então eu peguei um pouquinho daqui, um pouquinho dali, uma informação ali, outra lá, e fui montando essa minha colcha de retalhos, que é o que me cobre, que me permite hoje estar numa situação bem harmonizada, bem tranquila, completamente despojado de preconceitos com qualquer linha de pensamento ou atitude, atividade, exatamente porque toda essa coxa de retalhos sempre provou e confirmou que somos todos irmãos, independente da condição que estamos, né, ligados ad eterno. Então, eu vou entrar primeiramente por um caminho mais simples, mais fácil, que é o mais conhecido de todos, e depois eu vou aprofundar um pouquinho nos ensinamentos que eu consegui durante essa minha jornada dentro da Cabala, né, que é a base, é o carro-chefe de tudo isso.
sou um estudante de Cabala desde os 12, 13 anos de idade, vão aí já 48 anos de estrada, de buscas, de pesquisas e de entendimento. E nessas buscas eu passei por... eu perdi a conta de quantas religiões eu já frequentei, né? Até porque uma das coisas que eu tenho de base, né, que eu aprendi com meu avô, é que ele sempre exigia que, se eu fosse falar ou comentar alguma coisa, que fosse com um fundamento, fosse algo que eu realmente pudesse dar opinião ou tecer algum comentário. Então eu tinha que estudar primeiro sobre o assunto para depois abrir a boca e falar. E foi o que eu fiz a minha vida inteira. Procurei me aprofundar nos ensinamentos, nos conceitos, né, em todos os conhecimentos que eu tive acesso. E confesso que alguns me considero até certo ponto privilegiado, porque infelizmente não é uma coisa, alguns dos conhecimentos foram adquiridos dentro de, vamos dizer assim, o negócio é assim, como eu estava falando, essas minhas buscas me levaram a montar o que a gente chama de coxa de retalho, e para ter argumento, fundamento, eu fui buscar conhecimento e entendimento de cada uma dessas religiões para tentar me achar primeiro, para tentar achar o meu lugar, o meu cantinho, e finalmente encontrei um ponto de apoio, um ponto de satisfação nessa busca, mas ao mesmo tempo é como o almoço ou a janta, né? Você vai lá, se farta daquele prato maravilhoso, e aí passa algumas horas, você está com fome de novo e tem que, né, preparar tudo isso. Então esse é o melhor lugar que eu me encontro desde que eu escolhi essa jornada. Então nada do que eu vou dizer para vocês vai estar assim, ó, o Marcão falou que é isso, e você tem que seguir como se fosse a Bíblia, né, os 10 mandamentos. Não. É só uma linha de raciocínio que eu vou propor a vocês, e um debate, principalmente o debate. Eu acho que essa é a parte mais legal desses nossos encontros, de poder colocar a sua opinião, explicar como cada um pensa, né, fazer o seu testemunho, né, como a gente costuma dizer, e deixar que a coisa flua para que a gente aumente. Eu aumento minha coxa de retalhos e quem sabe vocês aprendem a tecer a de vocês aí. Essa é a ideia. Tá? Então, eu vou pedir licença agora para vocês. Como eu disse, é algo muito sagrado. E toda vez que a gente está falando de algo sagrado, existe aquilo que é sagrado dentro da nossa fé, e eu vou então pedir licença para vocês. Gostaria de participar a vocês todos a minha fé pessoal. Então eu vou pedir licença primeiramente ao anjo desse horário, né, Veuliá, que acho que deve ser um acontecimento do acaso, né, do além. Você vê o anjo das 14 horas, e é a mesma energia do meu anjo, né, que é das 6 da manhã, Leuviar, e tem a mesma frequência, a mesma essência. Então, eu vou pedir licença a Veuliar e vou me conectar agora com o Leuviar, meu anjo, meu santo anjo guardião, dentro do conceito dos 72 nomes de Deus. Aí, no finalzinho da apresentação, eu vou fazer uma exposição, né, que eu preparei, desses aspectos e das questões que eu consegui montar. Foi meio rápido, mas foi possível. Eu não consegui montar de todos, porque a gente estipulou um horário, né, para acesso aqui à reunião. Então, todos aqueles que passaram as informações eu consegui montar aqui uma brincadeirinha para vocês aí, para agradá-los, dos aspectos, né? O anjo guardião, o horário de nascimento, o dia de nascimento, qual é a regência, o signo, e vocês vão ver que eu espero que agrade, tá bom? Então, nesse momento eu vou pedir licença. Agora já não estamos mais
com Veuliá, né? A gente já está trocando de anjo, e espero que a gente possa viver em paz e feliz, tá? Então, licença, eu vou fazer a oração do meu anjo, gostaria que todos pudessem acompanhar em uma oração rapidinha, cada um de acordo com a sua fé, de acordo com a sua crença. Eu vou pedir licença, então, para abrir isso aqui na presença do meu santo anjo guardião, que está sempre comigo, me acompanha desde que eu estive nascido nessa vida. Então, eu peço licença, tá? E a gente faz assim: esperei no Senhor com toda confiança, e Ele se inclinou para mim, ouviu meus brados. Leuviar, elimina do meu inconsciente todos os elementos que o poluem. Afasta dos meus sonhos as imagens assustadoras e monstruosas. Faça com que minha imaginação tenha boas explicações, capazes de fazer com que meus irmãos percebam nelas a origem do futuro brilhante. Senhor Leuviar, faz-me encontrar o equilíbrio, para que eu possa ser o programador de um mundo situado muito além da humanidade. Amém. Então vamos lá. Vamos começar a falar de anjo. Eu acho legal que tem um pessoal que perguntou se ia ter curso de angiologia. E eu acho legal essa discussão e esse debate. Opa, errei. Caramba. Angiologia. Bom, pedi licença também, eu coloquei a imagem do meu príncipe regente. Eu nesta encarnação estou relacionado à terceira hóstia angelical, chamada Tronos, e essa é uma das imagens, são milhões de imagens que você encontra aí pela internet. Essa é uma das imagens de Safiel, o príncipe de Tronos, a regência da hóstia angelical, ao qual meu anjo Leuviar está afeto. Então, eu pedi licença aí a vocês de apresentar essa imagem. É a terceira lâmina do Tarô dos Anjos, né? Está relacionado também com a Imperatriz, mas representa especificamente o príncipe regente da hóstia angelical Tronos, com a qual eu, como eu disse, por nascimento estou diretamente associado. O termo é angelologia. Eu já fiz uma busca, uma pesquisa, tem várias formas de falar, uns falam angiologia e não sei o que lá. E como eu aprendi, né, na língua portuguesa, que é maravilhosa, que toda vez que a gente fala uma palavra, o radical deve estar presente, e o radical da palavra vem do grego, né, do cirílico antigo, angelos, angelos ou angelo, então ficou angelologia e não angeologia, angiologia. Então, não vou dizer para vocês que está certo ou que está errado falar angiologia ou falar assim. Eu estou dizendo que, como eu disse no começo, eu vou sempre propor a minha forma de interpretar e de analisar tudo, até para me sentir bem confortável. Então, para mim, o nome escolhi angelologia. E eu faço questão de lembrar disso por conta do Paulão, né, que me obrigou a fazer tudo isso aí dessa forma. Então, está aí angelologia, que é o nosso estudo. Dentro do conceito esotérico, né, das linhas chamadas holísticas, a gente tem uma combinação de seres especiais, pessoas como nós, que viveram a sua vida encarnados como nós e ganharam a condição de ascender para um universo que hoje a gente chamaria de espiritual, angelical. E essa questão de olhar, né, o aspecto que a gente dá para essas coisas fez com que a gente
convivesse com esses senhores, né, chamados raios cósmicos, né, maravilhosos, como todos os que têm a condição de ascender como eles, desde que vivem uma vida completamente libada, toda bonita, como eles tiveram. Então, a gente tem a Amorim aí, né? Mestre Kuthumi, Mestre Rovena, Mestre Serapis Bey, Mestre Hilarion, Mestre Anada e o nosso querido Saint Germain aí, em representação. E uma das coisas que deu origem a todos esses meus questionamentos, que a gente fala disso, eu vou repetir, eu falo disso desde muito cedo, eu comecei na adolescência. Eu não entendia como é que podia uma pessoa virar um anjo, virar um santo, dentro da Igreja Católica, onde eu me fundamentei, né? Eu fui frequentador assíduo de um convento franciscano desde pequeno até a juventude. Eu não entendia como é que podia, que papo é esse, e aí isso sempre me despertou interesse. E aí para gravar, quando a gente vai estudar, a gente descobre que esses são os chamados Rohan, ou diretores de cada raio, mas eles têm uma regência, eles têm alguém acima deles, digamos assim, um gerente ou um administrador de cada uma dessas frequências. E aí são, né, Miguel para o primeiro raio, Jofiel, tá? Samuel, Gabriel para o quarto raio, Rafael para o quinto, Uriel para o sexto e Ezequiel para o sétimo raio. E eu falei, como assim, né? Que papo é esse? Que negócio é esse é o anjo, é a pessoa que virou anjo, o anjo que virou gente, e isso tudo sempre me despertou muito interesse, muita necessidade de entendimento. E eu comecei cedo, mas na verdade eu comecei meio que obrigado, né? A gente encontra no hebraico, que é o que está aí na tela, essas letras me fascinaram desde o primeiro momento em que eu as vi. Eu olhei para um livro, né, a Torá, e aí eu dei de cara com essas letrinhas, eu falei, não, que coisa linda, eu não sei porquê, mas isso parece que fala dentro de mim. E aí eu fui buscar um pouco do conhecimento desse, para mim, desenhos na época, né, eu era jovem pra caramba, mas eu achava lindo. E aí, lógico, fui olhar para a questão da escrita chinesa também, que também é um negócio que sempre me atraiu, mas o hebraico é algo que não sei explicar, mas é algo que realmente fala muito forte, né? E aí a gente tem uma frase, né? Eu não vou ficar falando aqui em hebraico para não ficar dando uma de super poderoso e tal, mas isso me atraiu bastante. A frase, vocês vão ver a tradução aí rapidinho, aí fica fácil. Né? Então, num momento propício, né, quem sabe a gente possa seguir aí algum tempo juntos, aí eu passo para vocês um pouco da fonética, né, da forma de falar um pouquinho essas palavras. Bom, o importante é despertar, né, em vocês o mesmo interesse que despertou em mim. Essa é a proposta. Tá? E aí, isso daí também não me satisfez, apenas me aumentou a curiosidade, mas como eu tinha uma base espírita na família, né, todo mundo trabalhava no candomblé, na Umbanda, e eu era o único, a Ovelha Negra, né, que eu era o único que ia para a igreja e tal. Isso meio também me atraiu bastante para essa linha de pensamento. E a mesma frase, né, no dialeto iorubá, é essa que vocês estão vendo aí, ou seja, a gente poderia estar falando de qualquer coisa diferente por conta de não conhecer. Então, a gente está dizendo assim, não desejo seguidores, que é a minha fé, a minha base, eu só desejo irmãos de caminhada, eu não quero ninguém me seguindo, apesar de hoje ter esse negócio aqui do tal do Instagram, que parece que tem que ter seguidores, mas é nesse sentido, eu não quero ninguém me seguindo, porque eu também estou perdido, estou buscando me encontrar, então é legal que a gente busque esse encontrar a nós mesmos juntos, que aí é mais fácil. Então, a minha ideia, a minha proposta sempre foi essa,
O pessoal me provoca bastante, chamando de mestre, de não sei o quê. Eu não sou mestre de nada, não sou nem mestre da minha vida, não me considero, acho que seria até um insulto à categoria, porque é uma das profissões que eu considero mais importantes para o crescimento de qualquer um de nós, né? Infelizmente, a nossa educação partiu por um caminho completamente adaptado para situações sociais, embora eu não concorde com isso ou aquilo, é apenas minha opinião, mas eu gosto muito de lembrar o tempo que eu estudava e que o professor era o nosso segundo pai, nossa segunda mãe, né? As professoras, tenho a Dona Ziza, minha primeira professora, muito querida. Aprendi muito, tive uma boa escola, uma boa base. Infelizmente, hoje a educação é o que é e deve estar certo, não sou eu que tenho que questionar isso, se está certo, se está errado. Eu, né, na minha opinião, não concordo com uma série de coisas, mas isso aí é só a minha opinião. E o que eu gostaria de propor a vocês é o entendimento de como a gente olha para as coisas e às vezes não vê o que está vendo ou acha que está vendo alguma coisa que na verdade não está vista. Essa é a primeira lei da Cabala, é a lei mais importante dentro do conceito cabalístico, e ela propõe exatamente essa questão de você não aceitar, né, não reagir. A Cabala pede não reaja, seja proativo. E a forma de não reagir é você não aceitar aquilo que você está vendo, aquilo que você está olhando, como sendo aquilo que é a definição geral, é a verdade pura, nua e crua. É chamada a lei do fogo negro sobre fogo branco. Então, olhando aí as nossas frases, eu poderia questionar a vocês aí, tipo assim, o que é que você entende, né? Eu não desejo seguidores, eu desejo irmãos de caminhada, tá? Na minha opinião, isso quer dizer que eu não quero ninguém atrás de mim ou dependente de mim, eu não quero ninguém que esteja, tipo, tudo que fizer, tudo que decidir, tem que perguntar ou pedir a bênção, ou alguma coisa do gênero, né? Para mim isso eu não admito, não aceito. Eu quero sim que sejam pessoas que tenham momentos, que possam me proporcionar momentos de me chamar a atenção, de mostrar onde eu estou errando também, e juntos nós vamos crescendo e nos melhorando. Então, não desejo seguidores, desejo irmãos de caminhada, é apenas o que está escrito aí, e para nós na Cabala seria o fogo negro, é só o que está escrito. Tudo isso que eu coloquei como o que eu quero dizer com isso, qual é a ideia, qual é a minha definição para o que está escrito aí, é chamado de fogo branco. Então, tudo que a gente lê, tudo que a gente tem contato, seja de forma escrita, falada, ou mesmo intuída, sei lá, canalizada, né, como alguns têm esse poder, é o fogo negro, e a forma como a gente interpreta a nossa subjetividade é o fogo branco. Então, usando essa lei, e lembrando que é uma lei, e ela é imperativa, sempre estará assim, todos os livros, toda a literatura que você encontrar, todo o processo, né, natural de conhecimento, de busca por conhecimento através desses símbolos que a gente escolheu para chamar de palavras, né, com letras, ou mesmo hieróglifos, ou ideogramas, como o alfabeto hebraico, a gente interpreta da nossa forma, a gente vê uma coisa e interpreta da nossa forma, né? Traduzido ao pé da letra, o que está escrito aí, tanto em hebraico como em iorubá, é algo bem próximo disso que eu estou falando. Mas no fundo não há uma tradução literal por conta de não ter sido pensado, né, analisado como sendo o hebraico, por exemplo. É todo um contexto. E é por conta dessas indefinições, por conta desse monte de dúvidas que cada palavra vai gerando, que você responde uma pergunta, o universo vem com mais umas 10 perguntas, né? Além da resposta que você conseguiu, vem com outro monte de questionamento.
eu fui buscando montar esse tal quebra-cabeça de entender, interpretar o que era espiritualidade. Eu comecei cedo, né, tá aí o textinho, eu, na época, eu questionava demais, eu não acreditava, eu achava que isso era coisa da minha cabeça, que eu tinha problemas. Eu não tive uma infância, digamos assim, muito fácil com os familiares. Eu tinha na figura do meu avô, talvez, o meu confidente, aquela pessoa com quem eu podia conversar mais, né? Meus pais trabalhavam, passavam muito tempo fora de casa, e aquilo tudo eu via coisas, ouvia coisas, eu falava, gente, eu estou ficando louco, eu preciso de ajuda, eu não consegui entender como é que é esse negócio de aparecer energias, falar com a gente, mostrar um monte de coisa. Eu achava aquilo muito irreal. E aí eu comecei a questioná-los, né? Questionar tudo isso. E começou cedo, tá? Eu comecei com quase 4 anos. Eu tive como é que se diz? Um acesso, né, de amigdalite lingual bem na parte no final, já perto da glote, né, que fala, aquela janelinha lá e tal. E aí, na época chamava grupo, pelo menos foi assim que me falaram que era o nome e tal, e eu cheguei desenganado no hospital, completamente quase sem sentidos. E engraçado, com 4 anos eu lembro de tudo, exatamente tudo como aconteceu. Eu lembro da fisionomia do médico, né, um japonês, né, um senhor oriental, de cabelo barbudo. Me assustava porque eu fiquei trancado dentro de um negócio, trancado não, mas isolado, né, com gelo na testa, era um negócio maluco. E nesse momento eu tive o primeiro contato com aquilo que eu chamaria de seres espirituais. Eles eram pequenos, eles chegavam, apareciam, ficavam falando comigo, e coisa de criança, né? Como hoje a gente fala, que toda criança tem, só que eles falavam de um jeito que aquilo era meio complicado, porque me colocavam com uma série de responsabilidades que eu nunca pedi, né, ou pelo menos na minha cabeça não sabia o que era, e aquilo meio que me chocou. Então foi onde eu comecei a conviver com isso. Eu fugindo disso, tipo, não quero saber disso, sai daqui da minha frente. Toda vez que eu via, eu cobria a cabeça, eu saía de perto. Eu caminhei, né, um pouquinho cedo pelas drogas exatamente para fugir. Eu não queria ficar ouvindo nem vendo aquele monte de coisa, eu queria sumir desse convívio, tá? Porque eu não acreditava nisso, eu não tinha base disso daí. Eu vou repetir, toda a minha formação era dentro de um conceito católico, apostólico, romano, né? Eu fui coroinha, congregado mariano, 7 fitas, participei de grupo de jovens, entrei praticamente para o seminário dentro do convento. Eu vivia a maior parte do tempo com os frades, né, com um freio e um frade, então, tipo, tudo para mim tinha aquela coisa bem reta, né, e não acreditava. Então, um pouco eles tinham respostas que fossem agradáveis, né, para que eu pudesse me confortar com isso, ou pelo menos relaxar, entender isso. Naquela época era bem complicadinho, a gente está falando aí dos comecinho dos anos 70, então é um negócio meio bem diferente do que é hoje, tá? Então eu falava, como assim? E aí tinha um outro lado, tinha umas energias que vinham querer me atacar, que não sei o quê, elas não tinham pé, elas ficavam voando, era um negócio maluco assim. E aí eu cara, vou atrás disso aí, vou sair buscando resposta. Passei por vários lugares, né? Na minha época não tinha o São Google, eu sou da época das bibliotecas, você tinha que ir e pesquisar, pegava os livros lá e ia lendo, e adoro ler, sempre gostei de ler. E a minha facilidade de guardar informação, né? O tal da memória, isso também ajudou bastante, tenho uma boa memória. E aí fui buscando essas informações para entender que diacho era aquilo, o que acontecia. E, na verdade,
o que eu achei foi mais pergunta, né? Cada livro que eu lia trazia mais complicações para mim. Aos 12 anos, eu acho que está aí, né? Eu buscando conhecimento em outros lugares, outras pessoas, outras sendas, eu tive contato, deixa eu explicar. Eu coloquei a palavra esotéricos, né, com X, para explicar. A palavra esotérica ela deve ser escrita sempre ou com X ou com S. Ela é esotérico com X quando a gente está falando de algo que seja exógeno, que seja externo, que não faça parte do nosso eu, do nosso íntimo. E quando a gente usa o S, esotérico com S, a gente está falando daquilo que é mais íntimo, mais endógeno, mais dentro da gente, mais próximo da nossa verdadeira essência. Tá? Então, como os grupos eram diferentes de outras linhas, né, de outros costumes, inclusive, eu nasci no Paris, né, eu nasci numa região bastante difusa de religiões, né, os judeus, os japoneses, os italianos, portugueses, né, que é a minha origem, era tudo um negócio meio maluco lá, cada um falava uma língua, era uma bagunça, e era muito legal. Fui, né, basicamente criado, educado nos primeiros anos por uma espanhola, então já era difícil falar o português, que dirá o espanhol, era uma bagunça, mas era bem legal, era bastante... Minha infância foi, apesar de todos os atropelos, foi muito legal, tenho muita saudade dessa época. Só que aí na escola, né, na boa escola daquela época, a gente tinha que fazer dissertação sobre livros. A gente tinha que ler um livro e depois apresentar lá uma dissertação, fazer lá uma resenha daquilo que a gente havia entendido com a leitura e por, né, digamos assim, por um acaso o livro escolhido para mim foi um livro chamado Eram os Deuses Astronautas. Deixa eu ver se está aqui. Bom, falando dos anjos e tal, né? Cadê o diabo da apresentação? Bom, a gente fala de anjos, eu ia buscando, perguntando quem é, como é que é e tal. Aí numa literatura você achava anjo com asinha, com halo. Na outra literatura, um anjo endemoniado que traiu Deus, que resolveu criar a maldade. Era um Elohim que não respeitava a luz, que vivia da coisa, que foi chamado anjo caído. Aí tinha lá o outro lado, que chamava de demônio, que não sei o quê. E isso, virou uma confusão na minha cabeça, e eu falei, quer saber, eu acho que a busca tem que ser de outro jeito, né? E já começando a estudar a palavrinha religião, e aí eu encontrei numa dessas linhas de pensamento, uma dessas... digamos, ideologias, não vou nem chamar de religião, mas ideologia, eu encontrei essa palavra Deus escrita dessa forma, né? Deus, né? Com um apóstolo aí. Aí eu falei, que legal, por que tem esse negócio aí? Qual é a palavra que está, né, oculta aí por conta da síncope, né, do termo? Eu achava que tinha mais coisas aí. E aí foi buscando entender isso que eu descobri que algumas das religiões mais antigas, principalmente de ordem oriental, usam essa forma de escrita, exatamente porque se todos nós somos filhos do Criador, todos nós somos filhos daquilo que a gente chama Deus, né? O meu eu mais os outros eu juntos, todos os eus é que formam e montam de novo a origem chamada de eus, ou todos os nossos eus juntos. E aí foi uma descoberta bastante agradável, porque eu já vinha questionando Deus. Eu vou falar por causa do livro, porque esse livro, tipo assim, foi o gatilho para que eu buscasse, como assim, que papo é esse? Né? Da onde que vem essa ideia? Tá? O que acontece é que eu lendo a Bíblia, eu tive acesso à Bíblia, várias Bíblias, dentro do convento e fora do convento.
que eu chamaria de muito boas, porque elas não estavam, a grande maioria não tinha sido editada como as que a gente tem no comércio hoje em dia. Então tem alguns capítulos da Bíblia original que foram retirados, né? Tiveram alguns concílios, você já deve saber disso, né? Hoje em dia a informação é comum. Teve concílio de Tritão no ano 8, depois concílio de Nicéia, concílio não sei mais o que lá, e eles foram tirando por conta de algumas informações irem contra a ideia principal daqueles que dominavam, daqueles que regiam ou dirigiam essas fraternidades. E aí tudo que era contra, que colocava em xeque aquilo que era ensinado ou pregado, eles foram removendo, aí tiraram livros maravilhosos, como, né, o Evangelho de André, que eu acho que é o mais lindo livro que eu já, um dos mais lindos que eu li, o livro de Enoque, vários livros que foram sendo removidos, graças a Deus, né, o de Enoque ainda está disponível, mas ele praticamente não faz parte das Bíblias aí editadas, e aí foi buscando isso tudo que eu parei assim, né? Eu li essa frase, principalmente no livro de Enoque, onde é mais comentado, e ele diz assim: e os deuses, né, em algumas literaturas está chamando de anjos, em outras esses anjos são sentinelas, eles desceram à terra nas suas carruagens de fogo e se agradaram das filhas dos homens com quem fizeram filhos. Eu falei, oi, que papo é esse, né? Como é que é essa história? E eu quero saber, eu quero entender, né? Como assim deuses? Não era um Deus? Não tinha só uma energia? Quais são esses outros deuses? Quem era, né? Como é que funciona isso tudo? E tudo isso por conta desse livrinho chamado Eram os Deuses Astronautas, do Erich von Däniken, que, nossa, esse livro eu acho que todo mundo devia ler, porque assim, é um livro que não coloca para você assim, nenhum tipo de afirmação, ele não coloca, ele demonstra nos estudos arqueológicos e pesquisas, né, jornalísticas que o Eric, né, teve como acessar durante a jornada dele, e deixa um monte de perguntas, né? O livro termina, se não me engano, com umas 48 perguntas que até hoje eu estou tentando responder, a maioria. E algumas a gente consegue resposta no sentido de algo que seja razoável ou que pelo menos sirva como uma resposta aceitável, mas nenhuma delas você pode chegar e falar, ó, é isso aqui, é verdade e tal. E aí, lógico que entra a questão dessas figuras ditas angelicais, né, de ordem angelical, fogo sagrado, que alguns têm asa, outros não têm, uns têm halo, outros têm espada, tem uns que faz isso, tem uns que faz aquilo, um tem trombeta, outro toca harpinha. E aí eu preciso buscar entendimento disso. E quanto mais eu buscava respostas, mais questionamentos eu ia encontrando e, consequentemente, mais buscas, né, eu ia promovendo durante essa minha jornada, até que elas passaram a ser solitárias, porque eu não conseguia conversar com as pessoas que me dessem atenção, né? Para a maioria eu era meio xarope, eu era uma pessoa louco, doido varrido, e para não me sentir fora dessa sociedade, que eu sempre, todos nós queremos pertencer e tal, eu acabei criando algumas defesas e tentando manter a maioria dessas minhas buscas e questionamentos e todo esse processo de forma secreta, né, guardada, velada. Foi aí que eu comecei a frequentar as ditas fraternidades, né, fechadas, algumas que hoje nem existem mais, como acho que eu não sei nem se existem, mas nunca mais tive notícia, né, do Instituto Alvorada, do Dr. Robert Roden, outras fraternidades maravilhosas, né, Instituto Alvorecer. Teve várias jornadas, várias pesquisas dentro do Soberano Colégio dos Magos, todo um contexto, toda uma parte didática que é mais ou menos como a morte, né, a Rosa Cruz. Primeiro você fica estudando um monte de
monogramas, né, que eles enviam pelo correio, aí depois, se você quiser, aí vai fazer lá o conhecer a tal da loja, né, desses lugares. Aqui na Amorque, por exemplo, a gente tem uma aí na Barra de Lagoa, muito legal, muito bacana. A Amorque é a antiga e mística a ordem Rosae Crucis, ou Rosa Cruz, simplesmente como é conhecida, Perfect Liberty, e outras, né, várias buscas. A igreja presbiteriana foi uma passagem bem agradável, bem bacana, tenho boas lembranças dessa época, aprendi muito com os estudos, fui sempre buscando, sempre querendo entender, e aí me deparo com o budismo, né, aquela coisa da essência oriental, que já era algo muito interessante para mim também. Maravilhoso o tempo que eu pratiquei, o tempo que eu conheci, porque eu aprendi bastante, tenho muito apreço e guardo com muito carinho grande parte dessas informações, mas, como eu disse, é um dos retalhos que forma a minha coxa, não é o meu cobertor. Eu não achei religião nenhuma delas que eu pudesse dizer, ó, é aqui que eu vou. Eu pratico individualmente, apenas por estudo, já fiz isso em grupo, mas não foi muito agradável, mas eu pratico o sufismo. Eu acho barato o pessoal falar que o sufi é um dissidente do Islã. Acho que é por falta de conhecimento, né? Falta de base, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Todas elas têm alguma relação, é natural, porque partem da mesma base, mas não dá para se rotular, ó, isso é isso, isso é aquilo e tal. São coisas malucas, tá? E aí eu nunca aceitei, como assim, um anjo, que é uma entidade divina, ela é perfeita em toda a sua essência, ela é maravilhosa, é tudo aquilo que a gente quer ser. Como é que ele pode matar, como é que ele pode ser vingativo, proibir e tudo mais? Aí fui estudar a origem dessa questão, né, e deparei com a questão Yahvé, né, que é a divindade, uma das divindades mais importantes no panteão de várias religiões, inclusive algumas filosofias, como é o caso da Cabala. Yahvé é uma referência de absoluta singularidade e importância, mas é uma das, né? E também tem lá a questão, a lógica. E foi exatamente aí, né, que a coisa começou a tomar uma forma, como é que eu vou dizer, lógica, por incrível que possa parecer. Foi exatamente montando esse quebra-cabeça com esse pedacinho daqui, pedacinho dali, que a coisa começou a ter lógica. Foi só quando eu consegui juntar uma informação de uma determinada linha com a informação de outra determinada linha de pensamento, né, cultura, que a coisa começou a ficar lógica, ficou uma coisa mais real, mais fácil de ser compreendida. E é nesse caso, exatamente por isso que as histórias, toda essa questão histórica tem fundamento, tem base, e é por isso que eu proponho a vocês essa viagenzinha. A gente vai fazer uma pequena viagem, eu vou tentar ser o mais rápido possível, vou repetindo, para não ficar um negócio chato, mas devo lembrá-los do seguinte: a partir de agora, tudo que vocês vão ouvir são as sementes que eu, na minha fé, desejo espalhar por onde eu estiver. Eu sou, né, aprendiz do grande mestre, e mestre Jesus dizia que o nosso papel é exatamente jogar semente. A gente joga semente, que é a nossa função, e o solo é que vai decidir o que fazer com ela. Se o solo estiver bom, ele aproveita, se não, descartado e continua sendo aquilo que é. Então, a partir de agora, a gente vai entrar numa viagem histórica. Vou propor a vocês um enredo. Vou pular muita coisa, vou né, fazer esse link direto com outros momentos. Eu não vou seguir uma cronologia, porque senão eu ia ficar falando aqui provavelmente o resto do domingo e o resto da semana inteira. Então,
para ser bem sucinto, bem rapidinho, eu vou propor a vocês essa viagenzinha que eu chamaria de histórica, porém, grande parte do que a gente chamaria história, eu chamo de história com H, alguns podem, dentro de vocês, chamar de história, com a letrinha E, né, dizendo que seja uma lenda, uma forma de pensar ou tudo mais. E vão estar muito certo, cada um no seu jeito de pensar, na sua forma de agir, porque é assim que tem que ser. Fogo negro sobre fogo branco, e cada um tem a sua interpretação, tá? Então a gente começa lá, né, no livro sagrado da Bíblia, no princípio existiu um caos, um nada, né, como é traduzido na escrita original, Ein, né, quer dizer o tudo, o nada, o começo de toda essa questão. Então vamos lá. No princípio tinha o nada, que era o nada, absolutamente nada, mas tinha a energia primordial, Ein, que a gente chama, né, de início, princípio de tudo, que tinha em si a sua própria essência, totalidade e ao mesmo tempo a nulidade. Ele tinha a energia de ser e ao mesmo tempo não ser. Por isso é chamado Ein. Então chega num momento, né, como a gente conhece a história, ele chega num momento em que, tipo, e aí? O que eu posso ser além do que eu já sou? Ou o que eu falta ser, que eu sei que eu sou, mas eu não posso ser ainda? E aí vai se implodir, o tal do Big Bang, né, como a gente conhece, e num primeiro momento, Ein se implode e se transforma no que a gente conhece, Ein Sof, que são as 8 energias imediatamente geradas por ele, 4 num primeiro momento e logo em seguida as outras 4, e essas 8 energias de ordem essencialmente iguais ao seu Criador, elas nascem dessa implosão, representando cada uma parte do todo anteriormente único, que continua sendo a mesma essência, porém ele se expressa com essas 8 formas diferentes. E aí já começa uma explicação do porquê cada um conta um conto, né, aumentando um ponto. É exatamente aí que começa a base de tudo. Todos nós temos uma linha de pensamento que é fundamentada naquilo que a gente crê, naquilo que a gente conhece ou tem acesso, e algumas coisas que a gente ouve aqui e ali que acha agradável e fala, não, beleza, vou agregar isso também porque fez sentido. E aí, né, como eu costumo sempre repetir em aula, fez sentido. Tudo que faz sentido é que é para ser pensado, é para ser analisado. O que é só não compreendido ou que não traz muita consciência, não deve ser trabalhado no âmbito racional, deve ser trabalhado no âmbito essencial para dentro. Então você tem que pensar com o sentido. Essa é a dificuldade da maioria das pessoas. E aí, a Ein Sof, essa energia, por ter nascido, por ter sido gerado, por ter sido criado, ou sei lá, imaginado, com a mesma essência do seu Criador, né, inicial. E outra questão, né, a palavra é criador e não criador, porque quem cria só cuida, quem crê é que dá vida, e pode gerar, né, o acreditar, crer no que se dita, que faz a diferença. Então o Criador, com a sua essência, eu quero me conhecer de outras formas, ele se transforma nesses 8. E a partir daí, cada um desses 8 também se reproduz. Porém, por uma ligação direta com o Criador, deles em diante, nada mais pode ser continuado com os 8 de geração. Eles estão em tudo, mas não tem mais 8. Então, esses 8, né, se implodiram, cada um deles, vamos começar lá por Metatron, ele se implode nele mesmo, na essência dele, fora dele. E essa essência gera outras 7 possibilidades dele mesmo.
E assim acontece com os 8 Elohim, de forma natural. E aí, lógico, pela própria essência, cada um vai se implodindo e aumentando esse fluxo, e a coisa flui, cada um para uma direção diferente, para um direcionamento diferente daquele do que os outros seguiram, partindo sempre no eixo central, na base fundamental de orientação do seu gerador anterior, né, do seu criador anterior, seguindo a linha e indo pelo caminho da amplitude e vastidão do caos, do nada, do Ein, que existia antes de tudo ser criado. E como, né, cada um deles nasce com a mesma essência, ou é gerado ou criado com a mesma essência, vão recriando ou criando novas formas, novos tipos de energia, todos eles interligados, absolutamente unidos pela própria essência, mas independentes pela nova definição. Então, usando aí um paralelo, né, como a gente aprende isso, lógico, eu vou repetir, se quiser aprofundar, a proposta, na verdade, de se ter um curso disso é exatamente para aprofundar essas explicações, mas eu vou repetir, não daria para fazer aqui agora. A questão é que, por exemplo, se há uma criação de Metatron, de Lúcifer, de Sananda, ou qualquer desses nomes, né, que são os mais conhecidos, intrinsecamente tem todos os outros 7 envolvidos nessa criação pela própria essência primordial, pela centelha divina original, que é inerente a todos os... Tudo que foi criado com essa centelha divina da origem, da base, para a gente saber para onde voltar quando necessário. E aí vão criando. O que acontece? Partir para o nada, partir para o universo, e aí uma dessas recriações ou novas criações depara com um lugar nesse cosmo inteiro, nesse mundão enorme, aí, nessa vastidão, depara com um lugar onde haveria uma condição diferente da que até então era conhecido. Essa região do caos, essa região fora do centro, né, está aí representado, aí, esse centro inicial, ele se expande, vai se recriando, como era a luz original, tudo que vibra na mesma frequência é luz, e tudo que não vibra com a mesma frequência é a falta, ou a não luz, como é colocado. E daí eles partem para esse universo e dão de cara com uma das energias, um deles, né, uma dessas criações, dá de cara ou percebe uma possibilidade que até então não havia. Próximo à criação, próximo da origem, isso não aconteceu, não foi possível. E aí eles encontraram uma condensação de energia, um lugar onde a energia era bem mais densa, bem mais intensa e menos envolvida com a luz, ou seja, era uma espécie de campo onde a luz era necessária ou se fez necessária para a manutenção do plano original, do projeto, que era recriar, expandir, evoluir, crescer como ser. E esse ponto a gente conhece aqui no nosso quadrante, exatamente onde estamos nesse momento, nessa vastidão de Mineáquia, que é a ligação de todos os mundos e toda a criação desde o princípio. E aí, nesse ponto, mais especificamente com uma das frequências que aqui foi possível, começou a se pensar em matéria. A partir daí, a primeira proposta de algo mais denso do que a luz essencial, toda essa energia que era só pura, efêmera pela própria essência, né, indefinida, e imensurável, incomensurável, não sei como é que fala direito, mas que aqui conseguiram condensar, conseguiram trazer para um processo de medida.
E é exatamente essas partículas, essas pequenas partículas, que num princípio eram fotônicas, depois viraram táquions, até chegar nos quânticos. Eu vou repetir, eu vou pular os caminhos aí até para facilitar. E aí, nessa energia condensada, mais densa, eles descobriram uma peculiaridade. Quando havia um aglomerado energético, alguma coisa que realmente condensava, que concentrava uma quantidade X de energia, outras partículas menores se aproximavam, eram atraídas por essa energia e chegavam a orbitar, né, como a gente fala hoje, ficavam girando em torno. Umas em forma chamada positiva, ascendente, crescente, e a outra contrária, chamada negativa e descendente. E aí, exatamente aí, começa-se a pensar em como condensar isso, em como utilizar isso de uma forma que trouxesse para todo o restante do cosmos, as outras 7 direções, né, no caso dos 8 Elohim, como isso poderia ser reaproveitado e utilizado. E aí passaram-se eons aí de teste, de coisa, foi, até chegarem num momento de condensação. Criaram um ritmo, um fluxo condensado de 10 energias amorfas, né, bem completamente sem energia, sem forma, perdão, mas com uma orientação, buscar o seu melhor. Esse era o caminho, essa é a primeira ideia. Então, traçando um paralelo aí, para quem conhece um pouco de Cabala, a gente tem aí no centro a referência da esfera da arte, né, que é a esfera, que é o conhecimento, é aquilo que a gente não sabe, é aquilo que a gente vai buscar. Seria o abismo que separa o consciente do não consciente. E aí, circundando ou vibrando em busca desse conhecimento, em busca dessa elevação, dessa melhora, giram aí as 10 Sefirot, ou né, Séfira na individualidade, são as esferas da árvore da vida, que aí foi como eu comecei, né, no meu caso, eu estou nesta encarnação relacionado diretamente com a energia de Binah, Tronos, né, e a expressão de Safkiel, o príncipe regente dessa hoste. Então, basicamente, eles criam uma fórmula mágica para a criação de lugares, espaços onde essas experiências pudessem existir e se conhecer, né, aprender. E esses lugares a gente chama hoje de planetas, ou sei lá, constelações e outras coisas. Porém, eles esbarraram numa dificuldade. Como é que vai fazer para seres de luz, energias de luz, que querem experimentar a energia matéria, como é que vai fazer para eles ficar quieto e não querer voar, não querer fugir, não querer sumir no primeiro, sei lá, o primeiro revés ou primeira contrariedade pelas quais passarem? Porque a gente é, né, supostamente um ser de luz que está habitando um corpo físico. A gente tem que aprender a viver a vida, aprender a ser humano. O verbo a ser conjugado é ser humano. E espíritos de luz nós já somos, só estamos na condição matéria pelo aprendizado, na necessidade de aprender. E aí uma coisa que eu sempre questiono muito, para que a gente entenda esse padrão e até para definir o quanto disso é possível ou impossível, é exatamente o fato de que eu duvido que qualquer um dos senhores ou das senhoras consiga ir lá e fazer cosquinha no pé de um anjo, ou sei lá, né, tirar uma pena da asa dele, ou, né, alguma coisa física com uma divindade, com uma entidade. Eu confesso que eu não consigo. Mas também não consigo conceber porque que a gente teima em dar força para essas energias, para elas empurrar, para elas machucar, né? Essas coisas que a gente ouve.
Isso para mim não é muito lógico. Então, como é que faz para uma energia que é essencialmente pura luz e que tem a facilidade de transitar por esse mundão aí, um Elohim, por exemplo, para colocar aqui mais ou menos um parâmetro, eu também não posso dizer que é verdadeiro, é só o que eu aprendi. Um Elohim para sair lá do ponto central, né? Não vou ficar dando nome aqui para não me interessar agora. Para ele sair lá do paraíso, lá do coração central, né, do nosso Criador. Para vir para cá, acho que se eu usar 1/1000º de segundo, provavelmente ele parou para tomar um café em algum lugar, porque não veio direto. Se viesse direto, viria mais rápido. Assim, é muito rápido, a coisa é muito diferente. O tempo é a fórmula mágica que eles encontraram para condensar, para aprisionar isso dentro de um contexto. E colocaram uma espécie de dispositivo, que a gente chama de chip, ou implante, sei lá, chamado personalidade, que faz com que a gente ache que a gente é isso aqui que está aqui. Então, a gente olha para a gente, olha no espelho e fala, eu sou isso aqui. E no fundo, a gente está isso aqui. A ideia desse chip, desse implante, é para que a gente não lembre do nosso poder, nossa capacidade. E é natural que esse chip, esse implante, haja diretamente na nossa capacidade de raciocínio, porque é o que faria com que nós acreditássemos nisso, e aí diminui essa capacidade. A gente está aí beirando os 20% do nosso QI, né, do quilômetro de intelecto, mas é força desse implante aí, desse chip. Acontece que durante a criação, alguns seres quiseram dominar isso da forma como eu entendi. A gente estava falando de Yahvé anteriormente, e aí, quando a gente chega nesse universo, para quem não conhece, essa é uma imagem do livro Urântia, o livro de Urântia, Edente, né, nosso universo local, paraíso central do nosso eu não sei o que é isso aqui. Gente, esse negócio apitou aqui, eu não sei o que eu faço aqui, tá? Depois eu vejo. Bom, aqui é Edentia, nosso universo central, aqui, ainda dentro do nosso multiverso, é um negócio absurdo, quem lê o livro sabe do que eu estou falando, e terá a oportunidade de se fartar com essas informações, são para mim gratificantes e esclarecedoras. Tá? O livro de Urântia, eu considero o livro de Urântia mais Bíblia do que a própria Bíblia, porém fica aí no critério de cada um. Então, a Edentia é o lugar da onde a gente partiu para vir para cá e da onde a gente tem que voltar quando a gente sair daqui. Esses mundos, esses 470 satélites aí que estão aí, são lugares, apesar da imagem trazer aqui uma referência de, sei lá, muito próximo, muito perto, isso é absurdamente distante, porque existe um espaço temporal que divide cada uma dessas energias. Então, para você ir desse ponto aqui, deixa eu ver se eu... Para você sair daqui, por exemplo, para vir para cá, parece que é pertinho, né? Mas, gente, aqui tem eons de distância, né? Não vou nem falar em anos-luz, porque não dá nem para fazer conta. É absurdamente longe para os nossos padrões físicos. Para o nosso padrão espiritual, isso é assim, é rapidinho, é papum. Vira e mexe, eles fazem isso. Quando está pensando que está sonhando, está acessando esses universos aí. E é nesse ponto, nessa junção, que a matéria começa a ser experimentada como algo independente no sentido de não ter dependência, mas conseguir permanecer durante um tempo sem a ligação direta, sem a conexão direta, como anteriormente, né? E espera aí, gente, que tá... mas é um negócio, desliga tudo aqui. Parece que querem acabar com a nossa apresentação. Espera aí. Pronto. Desculpa.
Tem que apertar aqui agora. Tá. Então, perdão. Onde eu estava? Ah, sim. Nossa condição independente da fonte geradora. E aí eles começam a fazer algumas experiências até chegarem aqui no nosso planetinha, nossa linda Mãe Gaia, que hoje recebe o nome de Terra, ou Gaia, mas que nessa época, nesse primeiro, né, nos primórdios da nossa formação planetária, chamava-se Tiamat, era essa coisa maravilhosa e grandona. Eu confesso que eu procurei algumas imagens independentes dos nomes, mas como a internet hoje tudo é patenteado, tudo tem dono, e aí ficou um negócio de eu usar essa imagem, tá bom demais. No primeiro momento, nas quatro primeiras raças que aqui estiveram, raças que eu quero dizer matéria, né, como uma questão vida, independente da essência espiritual, vida matéria, vida condensada, até pela própria formulação, né, altura, largura e profundidade, a tridimensionalidade com a qual a gente vive, existia esse continente, esse macrocontinente, que era só separado aí pelo mar de Tétis, né, que os nomes dados, e é isso que menos importa agora, e a gente tinha em Pangeia toda a ligação, todo o universo vivia aí. Então eu vou mostrar para vocês uma imagem sem os nomes, para colocar os nomes na ordem correta aí, tá? Então a gente tinha esse continente absurdamente grande, a região que a gente chamaria de Ásia, Europa, lá no norte, né, chamava Laurásia, a parte sul era Gondwana, tá? Que é onde a gente conhece lá a Oceania e aquela parte de Austrália, toda aquela região. Né? A gente tinha a Lemúria, centro de informação aqui do continente. Tínhamos Atlântida, um pouco menor do que aparenta aí, mas era mais ou menos aí que ficava, tá? O Mar de Tétis. E toda essa questão estava relacionada com o controle, a informação que era gerada daqui e mandada lá para, né, Edentia, lembra? Nosso centro, como é que chama? Do multiverso local, né? do universo local. E aqui a gente tinha uma região extremamente propícia, tanto para a experiência material, física, quanto para a experiência energética. E aí essa combinação energia e fisicalidade criou uma região aqui chamada Mu. Tá? E bem nesse centro, onde está aqui em pretinho, a gente tem a influência da negatividade Atlântida e Lemúria, onde começa a tal da briga. O que acontece? Nessa época, a gente está falando da quarta raça que aqui existia, nessa época a quarta raça ainda não era humanoide, ela era, digamos, mais animal do que propriamente humana, era realmente laboratório de experiência. E nessa época começou uma disputa, um questionamento entre os aqui lemurianos e aqui atlantes. Nenhum deles, eu vou repetir, nenhum de nós é daqui, a gente vem para cá apenas pela necessidade de evolução e de conhecimento da matéria. Eles começam a debater, discutir, e sob a opinião de como conduzir. Os atlantes, né, os famosos azuizinhos, e aqui a gente já está falando de todas as bases que estavam concentradas no pós-guerra, já tinha aí uma primeira guerra, vamos chamar de guerra, mas eu vou repetir, são disputas de opinião, em que os azuizinhos e os verdinhos, supostamente, né, como vocês devem conhecer, foram expulsos, exilados lá de Capela, o ponto central de materialização para chegar aqui no nosso quadrante. E aí, ou seja, todo mundo que vem para cá tem que passar por lá, não tem outro caminho.
Aí chega lá em Capela, eles, né, não estavam confortáveis com a situação lá, então vieram para cá para poder se tornarem, ou melhorarem a sua essência, se tornarem melhores, e também não ficaram confortáveis aqui e começaram a discutir. Os atlantes achavam e acreditavam que aquelas energias chamadas as experiências físicas, não, a gente vai falar sempre de corpo físico, mas nessa época não era assim, era praticamente sem o espírito presente, era algo mais animal do que propriamente hoje o que somos. E aí a disputa de tentar convencer a toda a comunidade, todo o continente, de que era melhor eliminar aqueles que aparentavam ou não passavam no teste para serem melhores, e enquanto que os lemurianos acreditavam que não, o processo era esse, eles tinham que ir crescendo, evoluir, é um plano natural, né? O crescimento, essa era a ideia, esse era o projeto original. E aí vira essa disputa, essa coisa de vão fazer, não vão fazer, vai matar, não vai matar, vai destruir, não vai destruir, papapá, e aí acabam retirando dos atlantes numa revolta, vamos chamar assim, eles acabam retirando o controle dos atlantes sobre, né, a possibilidade de ter o fim dessa ou daquela raça, ou desse ou daquele projeto. Eles retiram os cristais, que era a base de sustentação de tudo isso, e ao retirar os cristais do lugar, acabam destruindo a teia energética bem em cima de Mu, aí onde está esse círculo preto, e é onde cai o satélite artificial que os atlantes deixaram, os lemurianos também, né, os laurasianos também, e acabaram não percebendo, não sabendo que a base, a sustentação era a colocação específica desses cristais, tirar os cristais lá para não permitir que os atlantes fizessem o que eles queriam fazer, e no final tiraram o cristal e acabaram nem eles fazendo, nem os atlantes, e a coisa zoou. Tiamat sofre o primeiro impacto, é uma espécie de bomba atômica, ela diminui de tamanho e acontece a separação desse continente único, ele meio que se separa. Aí é que entra a história, né, bem legal, tá aí uma imagem bem bacaninha, né, a gente tem Mu aí, bem quase no centro, Cabil, esses nomes são mais recentes, então não faz diferença. O que é importante é ver onde está Atlantis ali, bem ao lado esquerdo na imagem, onde está a Lemúria, que seria bem do lado de cá, né? Ou seja, o que divide Atlantis da Lemúria é o canal do Panamá hoje, só América Central, foi o que separou. E é exatamente por essa divisão que acontece a falta de base de orientação para algumas das experiências humanoides que aqui estavam e que, por conta dessa separação, acabaram perdendo a fonte de informação. Então, digamos que quem estava aqui na tal da América do Sul estava cursando o primário. Quem estava aqui estava também no primário, mas já no terceiro ano, né, no quarto ano do primário. Quem estava aqui já estava lá no que a gente chamaria de ginásio na minha época. E quem estava nessa região aqui, toda essa parte aqui, estava tentando, né, chegar lá no tal do ginásio, fazendo a tal da admissão, né, da quinto ano primário, como era na minha época. E aí acontece que o pessoal daqui de baixo, que é essa região aqui mais abaixo da Lemúria, ficou com a herança da parte de informação energética. E o resto ficou sem essa informação e precisavam buscar essa reconexão. Tá? Então, basicamente, o que acontece é que o pessoal que ficava aqui em Mu, a tal da Oceania para nós hoje, ela está mais para baixo por conta da separação maior, houve algumas correções.
nas placas, ditas placas tectônicas, né? Quando quebrou, espalhou bem, e aí depois foi se alinhando, se ajeitando, mas aqui, nessa região, é onde ficou a base de informação. Então, o que acontece? Quem estava aqui, né, no quarto ano primário, ou passando para o ginásio já, não sabia, né, ficou sem informação de que tipo de prova teria que fazer, que tipo de experiência teria que fazer, e aí começou as suas próprias, né, a sua decisão, a tal do livre-arbítrio, começou a funcionar. E o pessoal que regia, toda, né, a espiritualidade que regia isso, gostou da ideia, achou interessante que houve uma tentativa de evolução independente de uma orientação, independente de uma definição. E isso foi muito bem visto pelo plano, o livre-arbítrio, legal, gostei dessa coisa, vamos proporcionar isso. Aí veio então a quinta raça humanoide, e aí já bastante diferente a geografia do que era anteriormente, os oceanos foram realmente se colocando com bastante força, as terras foram se assentando e a coisa foi acontecendo mais calmamente, mais serenamente. O que acontece é que, ou felizmente ou infelizmente, a gente tem um gigante errante que a cada 26 mil anos, em média, aparece aí para passear perto de nós. Ele faz parte do nosso sistema solar, mas ainda é considerado um gigante errante, chamado Nibiru, o NG45, sei lá, um nome doido aí que arrumaram, para esse gigante errante. É um absurdo de grande o tamanho dessa energia, e a elíptica dele passa aqui perto da Terra, a cada 26 mil anos ele passa perto do sistema solar, né, no nosso Sol central, ali em Alcione, né, na constelação de Pleiades, e aí ele circundando isso, né, fazendo a sua translação, vem para cá. Como a força gravitacional dele é muito forte, ele às vezes traz alguns detritos, né, energéticos da sua companhia, que a gente chamaria de cometa, asteroide, aí de vez em quando eles vêm e bate na Terra, que foi o que aconteceu na segunda parte da quinta raça. Né, na segunda fase da quinta raça, aí, puf, né, vem a tal do meteoro lá, o asteroide, e destrói quase tudo, aí tem que começar tudo de novo, e aí o processo se renova, e a gente evolui para uma energia onde os deuses, vindo nas suas carruagens de fogo, chegam aqui e controlam, dominam e organizam. Primeiro 4 senhores, 4 energias, 4 pensadores, que estão traduzidos no nosso DNA, cada um representando uma força, porém a união dos 4 é que resulta nessa palavrinha chamada Iavé, Yud Rei Vav Rei, né, como a gente conhece, está aqui no nosso código genético e tudo mais. Essa é uma visão de Elias, né, no profeta Elias, quando ele está ascendendo, quando ele está sendo arrebatado. E ele fala desses 4 seres que tinham asas, mas também tinham braços, que estavam sempre vibrando e que tinham esses bólidos energéticos né, junto a si, com esses aros, aí, essas figuras aí, malucas, e saindo lá da carruagem central, do ponto central de onde vieram. Permaneciam lá e tudo que sofria essa influência era puxado, né, sugado daqui. Nesse momento, os deuses conviviam com os homens, os anjos conviviam com a parte matéria, e tudo isso fazia parte do plano, era normal, estava normalmente fundamentado lá, mas acontece mais uma vez a necessidade de uma interferência radical, porque havia um direcionamento contrário ao plano original. Começou a se utilizar de alimentos negativos, contrários, formas negativas de conviver, e havia então a necessidade de remoção dessa raça também, e foi o que aconteceu com a nossa raça anterior, né, com o pessoal que estava aqui antes desse processo. Aí
passou aí esses quase 26 mil anos, a gente vem vivendo todo esse período, estamos aqui, provavelmente na iminência também de sermos eliminados ou sermos retirados daqui, porque a grande parte da humanidade não aprendeu a ser humano, não aprendeu a conjugar o verbo ser humano, e esses seres se afastaram também, naturalmente, não estão mais no mesmo fluxo, porque como a ideia principal, a base fundamental era o livre-arbítrio, a permissão de que a gente decidisse, a gente escolhesse por que caminho seguir, de que forma a gente chegaria, independente de qual seja, todas vão levar para o mesmo lugar, né? Todos os caminhos levam para o mesmo lugar. A energia ficou relegada a essa questão da humanidade crescer de verdade, aprender a ser gente e evoluir. Por enquanto, nós estamos tirando nota zero, né? Estamos bem longe dessa realidade e, consequentemente, pode ser que estejamos no limiar de mais um fechamento de ciclo com uma troca, né? Como se, de repente, a gente tivesse lá a bateria do nosso celular ou do nosso computador aí, chegou ao limite máximo da sua capacidade, ela não suporta mais carga, o único caminho que a gente tem é comprar outra bateria e substituir essa bateria. A mesma coisa vai acontecer com essa raça humana e eles vão trocar de acordo com a necessidade que cada um tiver. Porém, deixaram sinais, deixaram rastros, deixaram formas da gente reconectar com essas energias, como, por exemplo, o caso das coroas, que é aquela parte de Pangeia, né, que ficou ali para o lado da África, um pouco relacionado com o pessoal lá da Antártida. No primeiro momento era tudo junto, depois é que separou. Aí a Índia foi empurrada lá para a Índia, fazia parte, né, daqui de baixo, ela foi empurrada lá para cima. Quando bate lá, acaba gerando o tal do Himalaia por dobramento. Isso é conceito histórico, é só pesquisar que vocês vão achar. Hoje tem o São Google, vai ser facinho vocês olharem. Eu tive que ser na base dos livros, né, pesquisar aqui e ali, mas foi muito gostoso, foi muito agradável. Espero que olhar na internet aí para vocês também se torne agradável, e para vocês buscarem esses pontos, né, de referência. Eu confesso que eu pulei um monte de etapas, mas não tem outro jeito. Durante o curso a proposta é essa, né, a gente pegar do começo e explicar cada pedaço aí para a gente montar o quebra-cabeça. Então, a ideia do curso é que cada das partes que compõem o quebra-cabeça possa ser estudado, interpretado, para que a gente, ao olhar para essa peça, saiba exatamente em que posição ela fica no contexto todo, facilitando a montagem do quebra-cabeça. É essa a ideia. Agora eu tive que enxugar, né, dar uma reduzida bastante no conceito para trazer vocês para esse momento. E usando aí o sincretismo mais comum da religião extremamente brasileira, eu acho que a religião mais brasileira que todas as outras, porque ela nasce exatamente da mistura, né, dos índios, dos negros e dos jesuítas aqui, que é o caso da Umbanda, do Candomblé, ou essa linha, né, chamada espírita. A gente tem na nossa cabeça um chakra chamado coronário, isso já está também nos livros antigos, né, nos Upanishads, Vega, Riga, o próprio Gita, tem quase, né, são vários Upanishads, mas cada um deles fala de um aspecto. Também grande parte dessa história está lá, né, no Bhagavad Gita. Vocês vão ver exatamente essa chegada das divindades e como eles interagiam com os aqui existentes, que é o caso lá da Lemúria, da Atlântida, contado por outras pessoas de outra forma, mas é tudo a mesma coisa. O que eu descobri com a religião e com a espiritualidade é que é isso aí, cada um vai contar do seu jeito, cada um vai explicar da sua forma, mas tudo é a mesma coisa, né? Então a gente criou esse hábito de achar que esta linha é certa e aquela é errada, porque a gente vive com a dualidade, é natural. E o que a espiritualidade pede é exatamente o contrário.
não existe certo e errado, existe o que é mais aprazível, o que é melhor para mim, e aquilo que não é muito legal, que é aquilo que eu não devo, né, me meter a besta. Então, eu devo escolher sempre aquilo que é melhor e mais agradável para mim, mas isso não significa que eu vou eliminar, ou vou destruir, ou impedir que o que não é agradável exista também, porque pode ser agradável para outro irmão ou irmã. Então, a gente tem que seguir o nosso caminho. Mas usando aí a questão do sincretismo, né, como a gente coloca, eu tinha preparado aqui a apresentação de de uma das estrelas da vida, né, como é chamado, a coroa, né, nosso símbolo coronário, do anjo, né, de uma das representantes aqui que participaria, mas que infelizmente parece que não pôde participar, representante do anjo do dia hoje, né, Verruel. E aí, no caso, a Giovana, a grande maioria conhece, está, né, sob esta encarnação, né, na referência de Verruel, que é o 49º gênio, e ele traz aí a energia, ela, por conta do dia de nascimento, ela traz a energia desse símbolo no coronário, que é a energia do trono masculino da evolução. Beleza? Então, para nós, na Cabala, para a forma da gente entender, esse símbolo, essa energia, é a tradução de como a espiritualidade se conecta com a Giovana, né, no caso da regência dela, e também como ela pode se definir qual é o caminho, qual é a direção que ela deve seguir para evoluir, para chegar onde ela tem que chegar. Então, o caminho é o trono masculino da evolução. Aí tem todo um contexto, tem toda uma explicação de cada trono, de como funciona isso, que é o que eu proponho dentro do curso, tá? Então, eu confesso que eu nem sei se vai rolar, eu já tentei montar esse curso uma par de vezes aí, nunca dá certo, porque nunca dá corda, nunca dá jeito, mas aí eu vou propor aí e a gente vê se juntos conseguimos aí um bem bolado para a gente seguir nessa jornada aí, sim, falar passo a passo, pedaço por pedaço, montar toda essa coxa de retalho juntos, para a gente ter a informação geral mais agradável, eliminando aquilo que não é legal e fortalecendo aquilo que é verdadeiramente importante para nós. Beleza? Essa era a apresentação que eu tinha para vocês. Está aí os tronos, né? Como é que eles se representam. Aí tem o sincretismo, né? Com os orixás da dita Umbanda, né? Na energia. E no caso da nossa irmã aí, que era a referência, a gente está falando de Oxum Obaloaê, perdão, Obaloaê é a energia que se vibra nessa frequência. Mas isso é só sincretismo, tá? Para nós na Cabala nem uso esse termo, nem convivemos com esse tipo de energia, basicamente, mas temos assim, bastante respeito e consideração por essa linha, porque além de ser uma religião essencialmente brasileira, é uma religião muito bonita. É a mesma coisa que a gente estava falando anteriormente, só que vista com outros olhos. Então aqui, em vez de falar de Elohim, de anjo, fala-se de orixá e dos santos, né, das energias de comunhão e convivência com isso. É só uma questão de olhar diferente para a mesma coisa, né? São pontos de vista. Segundo Leonardo Boff, né, nosso grande contemporâneo, maravilhoso ex-padre, ele, no livro A Águia e a Galinha, ele coloca isso, né? Todo ponto de vista nada mais é que a vista de um ponto. E é bem isso mesmo. Se a gente ficar só com o ponto de vista, perde todo o restante. Beleza? Era isso.